Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma resolução de questão de informática para concursos. Como sempre, vamos primeiro à leitura da questão. As suítes de escritório oferecem funções de editoração de texto, planilha eletrônica, apresentação, editoração de desenhos e bancos de dados. Um exemplo de suíte de escritório baseado em software livre é o letra A, LibreOffice, letra B, Microsoft Office, letra C, Linux Office, letra D, Ubuntu Office e a letra E, BR Officex. E aí, qual seria a resposta disso? Em primeiro lugar, observa que a questão foi clara, falou sobre a suíte de escritório e citou ainda programa de editoração de texto, planilha, apresentação, editoração de desenho e banco de dados. E disse um exemplo de suíte de escritório baseado em software livre. Bem, nós temos vários programas baseados no conceito de software livre. Talvez o mais famoso de todos os programas baseados em software livre seja o Linux. Mas o Linux não é uma suíte de escritório, ele é um sistema operacional que pode ter uma suíte de escritório dentro do seu sistema operacional, quer dizer, controlando essa suíte de escritório. Mas Linux, embora seja sim software livre, não é considerado suíte de escritório. Ele não é considerado um pacote Office, ele é considerado, sim, um sistema operacional. Isso é muito importante para que a gente comece a pensar agora na questão. Pega, por exemplo, a letra A. A letra A citou LibreOffice. Será que o LibreOffice é uma suíte de escritório? Sim. O LibreOffice tem editor de textos, que é o LibreOffice Writer, que eu estou te mostrando aqui na imagem. O LibreOffice tem uma planilha de cálculos, que é o LibreOffice Calc. Tem um editor de apresentação, que é o LibreOffice Impress. Um editor de desenho, que é o Draw. Um editor de fórmulas, que é o Match. E ainda um banco de dados, que é o Base. Que era justamente o que a questão pediu. Pediu editor de texto, planilha, apresentação, desenho e também banco de dados. E tudo isso nós temos nessa suíte de escritório chamada LibreOffice, que é baseada no conceito de software livre. E o que significa esse conceito? Quando o software é dito livre, isso quer dizer que ele tem o código-fonte aberto. E aí é possível que as pessoas possam descobrir como esse software foi feito e podem colaborar implementando novas melhorias, novos recursos, novas ferramentas que podem ser incorporadas a esse software. Isso é a base do software livre, trabalho colaborativo, porque se o código-fonte é aberto, várias pessoas podem colaborar com a melhoria daquele software. Essa é a ideia de um software livre. Então a letra A já é a resposta correta. Agora, alguém me perguntaria, por que não a letra B? A letra B, sim, corresponde a uma suíte de escritório, o Microsoft Office. No entanto, o Microsoft Office não é baseado no conceito de software livre. Ele também tem editor de textos, que é o Word, ele tem editor de planilha, que é o Excel, ele tem editor de apresentação, que é o PowerPoint, ele tem editor de bancos de dados, que é o Microsoft Access, mas o pacote Office da Microsoft, embora seja sim uma suíte de escritório, não é baseado em software livre. Por isso a letra B não poderia ser respondida como correta. Aí é um exemplo do programa chamado Word, que pertence ao Microsoft Office. Letra B não está correta. A letra C disse Linux Office. Na verdade é só Linux. O Linux pode conter pacotes Office instalado dentro dele, mas o Linux não é um pacote Office. Embora ele seja software livre, o Linux ele é um sistema operacional e não é uma suíte de escritórios. Vou repetir, tu pode instalar no ambiente operacional Linux uma suíte de escritórios, mas ele, Linux, é um sistema operacional, assim como o Windows é um sistema operacional proprietário, o Linux é um sistema operacional também, só que ele é baseado no conceito de software livre. Então, Linux é software livre, mas não é uma suíte de escritório. Linux Office ali foi só uma tentativa de te enganar, letra C incorreta. Letra D, Ubuntu Office. O Ubuntu é uma distribuição do sistema operacional Linux. Quer dizer, ele é uma das distribuições, das várias distribuições existentes do sistema operacional Linux. Mas ele não é uma suíte de escritório. O Ubuntu possui recursos que te permitem instalar a suíte de escritório dentro dele, porque ele é uma distribuição do sistema operacional Linux. Então, ele é como se fosse uma versão do Linux, que nós chamamos de distribuição. Mas ele não é um pacote Office, ele é baseado também no conceito do sistema operacional, embora sim seja considerado software livre também. A letra E falou sobre BR Officex. Observa, existe
a suíte BR Office, que até é um projeto que já acabou, mas que consta nos editais ainda até hoje. O BR Office tem editor de textos, tem editor de apresentação, banco de dados, planilha, desenho, que é o Writer, o BR Office Writer, BR Office Calc, BR Office Impress para apresentação, BR Office Base para banco de dados. Tudo isso está certo. O BR Office mas não é BR Office, é só BR Office, que é uma suíte de escritório. Então ali esse xizinho no final deixou errado. Se ele tivesse dito BR Office é uma suíte de escritório baseada no conceito de software livre, embora o projeto não exista mais, mas é considerado uma suíte de escritórios baseada no conceito de software livre. O problema foi dizer que era BR Office X. Aí não, aí ficou errado. Então a única alternativa que nós encontramos como certa aqui de fato foi a letra A, o LibreOffice, que acabou substituindo um pouco, principalmente nas instituições públicas, o antigo BR Office em função que o projeto BR Office acabou. Mas é importante saber que sim, que tanto BR Office como LibreOffice são baseados em software livre e são suítes de escritório. O problema é que na letra E ele errou, botou um xizinho a mais, né? Aí ficou errado. Única resposta possível, então, a letra A de América para esta questão. Legal essa questão, porque ela nos mostra um pouco essas suítes de escritório e também o conceito de software livre. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!